Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Vamos juntos continuar lendo a Palavra de Deus. Hoje nós vamos para o Evangelho de João no capítulo 15. Mas antes, eu tenho um convite para fazer para você. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma das novidades e curta o vídeo, porque dessa forma mais pessoas terão a oportunidade de conhecer a Palavra de Deus. Então vamos juntos lá para o capítulo 15 do Evangelho de João, a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Então aqui a gente percebe Jesus fazendo uma comparação, com a videira, falando que ele é a videira verdadeira, e o Pai é o que cuida da vinha, e todo aquele ramo que estando ligado, à videira não der fruto, ele o corta, e o que dá fruto ele limpa. E no verso 4 que nós lemos, a gente percebe aqui um conselho de Jesus dizendo assim, olha, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Esse é o nosso desafio, de permanecer em Jesus, de viver para Jesus todos os dias da nossa vida. Continuamos a leitura. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Ou seja, nós não podemos dar fruto se não estivermos em Jesus, se nós não permanecermos em Jesus. O verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Olha que interessante. Jesus aqui ele fala da importância de nós permanecermos em Cristo, de estarmos ligados à videira verdadeira, Jesus. E aqui Jesus ele faz uma afirmação dizendo assim, olha, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será feito. Em algum momento da vida você já pediu alguma coisa para Deus e não aconteceu da forma como você pediu, da forma como você queria? Eu imagino que sim. Todos nós já pedimos alguma coisa para Deus em algum momento, em alguma situação da vida, não aconteceu da forma como a gente pensava, da forma como a gente imaginava. Mas aqui a Bíblia diz que nós vamos pedir o que quiser e nos será feito. Mas entenda o contexto que Jesus está dizendo. Jesus diz assim, olha, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Ou seja, qual é o propósito de Jesus? Quais são os planos de Jesus? Qual é a vontade de Jesus para o ser humano? É salvar o ser humano. Então tudo aquilo que estiver ligado à salvação de outras pessoas, tudo aquilo que for importante para a nossa própria salvação e nós pedirmos a Jesus, Ele vai nos conceder. Então o propósito, o objetivo de Deus é salvar as pessoas. Então se nós tivermos com Jesus, permanecendo nele, as palavras dele permanecendo em nós, ou seja, os propósitos de Cristo são os mesmos propósitos que os nossos pedidos estão em harmonia com isso, Deus vai nos conceder. Então, a salvação é algo pelo qual Deus deseja, que nós também tenhamos interesse na nossa salvação e também na salvação de outras pessoas. O verso 8 diz assim, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim se tornarão meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então aqui Jesus dá um conselho muito claro para nós, dizendo o seguinte, olha, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor, ou seja, se vocês me obedecerem, se vocês fizerem a minha vontade, se vocês guardarem o meu mandamento, os meus mandamentos,
vocês permanecerão no meu amor. E hoje, infelizmente, muitas pessoas não querem guardar os mandamentos de Deus, não querem obedecer a Deus. E aqui a gente vê claramente Jesus nos aconselhando a guardar os mandamentos. E aí o verso 11: tendo-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Então veja que Jesus está falando sobre amar uns aos outros, de permanecermos ligados, a Jesus. E o verso 18 diz assim: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram tanto a mim como meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Bom, nós lemos aqui então o capítulo 15 do Evangelho de João, e nós percebemos aqui Jesus falando sobre a importância de permanecermos em Cristo. Nós podemos ver aqui então a orientação de Deus, a orientação de Jesus para nós, que nós precisamos estar ligados à videira verdadeira, Jesus Cristo. Se nós estivermos ligados à videira verdadeira, os planos de Deus, a vontade de Deus serão também os nossos planos, a nossa vontade. Nós iremos nos importar mais com a salvação das pessoas, iremos testemunhar mais de Jesus para as pessoas e iremos dar frutos. Por quê? Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós falamos de Jesus para as pessoas, o Espírito Santo ele alcança o coração das pessoas. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude cada vez mais a permanecermos firmes em Cristo. Espero que esse vídeo tenha abençoado você. Compartilhe com as pessoas que são importantes e nós nos encontraremos no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!